quem ouvir os membros do Governo a apresentar propostas de lei relativamente à administração pública, até parece que vêm sempre apresentar aqui coisas muito boas. São sempre coisas boas que vêm do Governo e da bancada do Partido Socialista. A verdade é que esta é mais uma proposta que não pode ser vista isoladamente. Ela é uma peça do Código do Trabalho para a função pública, ou seja, do próximo Código Vieira da Silva, já antecipadamente aplicado à administração pública. É de facto a peça que faltava para potenciar uma avaliação de desempenho que, veja-se só, é a própria Ministra da Educação que veio dizer em tempos que o CIADAP para a função pública até era pior que a avaliação dos professores. Numa altura de grande conflitualidade, é um membro do Governo que vem exatamente reconhecer que este é um processo de avaliação de desempenho perversa. E, portanto, esta é a peça para dar sequência a essa mesma peça. Bem podem então chover os discursos de desadequação do atual Estatuto Disciplinar, que não conseguem justificar o que verdadeiramente já se sabe. São os despedimentos simplex, são para todos sem exceção e vêm embrulhados na mesma conversa que ainda recentemente aqui ouvimos o Ministro do Trabalho e alguns deputados do Partido Socialista. É a confessada intenção pragmática de simplificação. É tudo muito simples. É assim para a proposta do Código de Trabalho, é assim nesta proposta. Pragmática simplificação, senhores deputados. Mas vejamos a proposta no seu concreto. O Sr. Secretário de Estado apresentou os 4 propósitos fundamentais. Eu diria que são propósitos, todos eles errados. São propósitos que adequam o regime de vínculos, ou que visam adequar este novo sistema ao regime de vínculos, quando o regime de vínculos, carreiras e remunerações foi o primeiro míssil que o Governo lançou de ataque aos funcionários públicos, ao considerar que os vínculos deixavam de ser públicos e que só esporadicamente haveria vínculos privados. O Governo lança que desvincula a maioria dos funcionários públicos, fragilizando assim as relações laborais. O segundo propósito, também errado, e o Sr. Secretário de Estado ali o referiu, que é de aproximar o regime laboral comum, é de aproximar e tornar um regime laboral comum. Eu perguntar-lhe, mas qual regime? Querem aproximar ao Código Bagão Félix? Mas as propostas que aqui vêm não são as do Código Bagão Félix. As propostas que aqui estão são as propostas que estão em discussão para o Código Vieira da Silva ainda na concertação social. Ou seja, o Governo vem aqui assumir aquilo que tem andado a dizer que ainda não assumiu. E, portanto, é bem pior que Bagão Félix. Não há aqui nenhum propósito de tornar comum. Depois, e a questão mais gravosa, é dar ao chefe todo o poder. O chefe pode simultaneamente avaliar o trabalhador e pode, num processo que é uma novidade deste Estatuto, ser averiguante do não cumprimento dos objetivos. Portanto, quando resultarem avaliações negativas dadas até por um chefe, pode, num processo de averiguações, ser exatamente o mesmo chefe que vai averiguar se o trabalhador tem ou não tem razão. Portanto, isto é uma situação que viola os princípios da justiça, da isenção e da imparcialidade. Como pode um trabalhador estar a pensar que está salvaguardado, que defesa pode ter, se vai ter um avaliador que pode ser juiz e simultaneamente carrasco? Depois, senhoras e senhores deputados, esta proposta vai mais longe e ninguém escapa. As penas podem ser aplicadas até àqueles que já saíram. Outra coisa que não é comum e que não é aproximação comum ao atual Código de Trabalho. Não é. Os aposentados, por exemplo, podem, desde que constituam uma nova relação de emprego público, podem vir
a sofrer a aplicação de um despedimento, por exemplo, prevista aqui. Portanto, parece-me que esta proposta de lei, ao invés de contribuir para a valorização dos funcionários públicos e do seu papel enquanto agentes de uma transformação que só o Estado pode garantir, este Estatuto subjuga os funcionários públicos. Este Estatuto não pode ser visto como estatuto disciplinar, é a indisciplina total das chefias, é a perversão completa do Estado na aplicação de penas.